agradeço o convite e agradecer também o pessoal da FATEP aí da gentileza de ceder a minha aula de hoje para a gente bater um papo aqui. E agradeço você. Vamos contar para o pessoal, né? Que hoje essa live está valendo aí como uma aula, né? Cada aula está acontecendo a live, não é? Exatamente, no horário dos alunos estarem conversando com a gente na aula online. Muito bom. Então, assim, na realidade, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, né? De poder aí estar nesse horário de aula, né? Contribuindo aí com os alunos e podendo aí trocar essas ideias e Sim. bater papo com você, né? Estamos aqui à disposição. Fala. Para quem não te conhece, estou vendo aqui que tem alguns colegas exalquianos aqui seu, né? Falando aqui ouviu? o doutor Pedrão Caldari. né? Sintoma sou eu agora. Foi o Rodo, agora tá o doutor ele Rodo, mesmo. né? Para mim, bicho rodo. É bicho Rodo, é seu bicho, é isso daí. Você sabe que eu lembro quando eu estava na colegial, fazendo o primeiro colegial, você dava aula particular de matemática, física e química Exatamente. com uns dos meus amigos, né? Vários. Mas independente disso, a gente já se conhecia, os nossos pais se conheciam, então queria, assim, brevemente que você fizesse uma apresentação aí, porque tem, logicamente, muitos alunos seus aqui que te conhecem, mas muitos não te conhecem. Então, por favor, faça aí o seu comercial. Não, tranquilo. Na verdade, eu tenho uma formação de engenheiro agrônomo, Telesalc, né? Daí eu trabalhei no varejo por vários anos, na parte de varejo, de calçados, é uma longa história. Depois eu voltei para a área acadêmica, fiz mestrado na Exalc, doutorado, e concomitante com isso eu sempre dava aula. Depois a ideia minha era trabalhar como professor no ensino superior. E junto com isso, eu desenvolvi uma empresa, né, que chama Elo Agronegócios, na área do agro, que tem dois braços, né, o braço de pesquisas, né, de estratégicas, e o lado de comunicação, que a Flávia Romanelli trabalha comigo, né, junto, a gente trabalha como sócio na Elo. E é bacana porque essa área de pesquisa me traz, eu estou na academia, né, como docente, na área de estatística, cálculo e outras disciplinas mais da área técnica de agronomia, que o curso da FATEP tem o curso de engenharia agronômica também. Só que é bacana que eu estou no mercado, conversando com o mundo corporativo também. Então eu trago, o que eu tento fazer, né, que eu acho bacana, eu acho que os alunos gostam de trazer as experiências e as coisas que a gente passa no mercado, com essa área de pesquisa, de informação, para dentro da área de estatística, da área do curso de engenharia agronômica, e as outras áreas da administração de empresa, que é a área a aula que eu estaria dando hoje, né? Que é a área de pesquisa de mercado para o pessoal de administração de empresa. É a área que eu trabalho também fora, na minha empresa, na Elo. Muito legal. Aí. E você sabe que você está falando, eu sou minha especialidade é o mercado imobiliário. E Sim, uma a gente coisa que acompanha. eu vou dizer, eu faço os treinamentos para os corretores de imóveis, eu digo para eles o seguinte: tirar a carteira do Cresce é como você tirar a carteira de habilitação, a sua CNH. Agora, você saber trabalhar ou saber dirigir, isso é outra coisa, né? Então, você Exato. ter ali a informação, você ter ali na conclusão do curso o seu diploma, não significa que você já é um profissional preparado. E isso, eu acredito que hoje, cada vez mais, as escolas, as universidades têm percebido e têm levado, na realidade, assim, têm escolhido ali no seu corpo acadêmico profissionais atuantes, porque a teoria só hoje não dá. Tanto é que você pega as grandes empresas, as empresas chamadas mais disruptivas, como, vamos pegar um exemplo bem, o Google, por exemplo. O Google não quer saber se você mandar o seu currículo, né? Quer saber se você sabe fazer ou não sabe fazer. Na verdade, é exatamente isso. E a gente
vai mostrar Oi, o que você desculpa. sabe, mas no final você É. sabe e não sabe. Eu me sinto muito confortável. Quando eu voltei para a área acadêmica, eu já não era mais criança, né? Já estava com 39 anos, estou com 55 agora. E assim, eu lembro muito bem que os meus projetos tinha, porque eu estava dentro da ciência, a veia da pesquisa científica, com as suas metodologias, mas eu tinha o entendimento, existe a pesquisa pura e aplicada. O meu era muito direcionado à pesquisa aplicada. Eu queria ter uma solução para o agricultor e depois no doutorado para o produtor florestal nas áreas que eu estudei, né? E eu percebi nesse meio de caminho a parte de pesquisa de informação também, porque o que, que a gente faz hoje, a gente percebe nesse mundo que a gente tem de achismos, né? Sim. Eu fico extremamente incomodado com decisões de achismo. Eu não, eu assim, eu gosto da informação. Óbvio, a informação vem com a análise do feeling que você tem no conhecimento do mercado, até para você buscar, existe toda uma metodologia, mas não trabalhar com informação consistente e robusta para tomada de decisão, e não significa que o pequeno também não possa, quando eu falo pequeno, né, sem caracterizar ou encaixotar grande ou pequeno. Às vezes alguma informação que o pequeno poderia ter também, ele acha que a pesquisa ou que a busca de informação é uma coisa cara e necessariamente não é. Caro é você tomar decisão estratégica errada porque você fez uma pesquisa com uma metodologia errada ou, e pior ainda, por achismo, né? No setor imobiliário, no setor do agronegócio, no setor da educação, né? A gente precisa saber escutar, vamos dizer assim. Tem um ditado, né, que a gente fala com pesquisa, né, que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Quando eu falo isso, até quando eu vou fazer alguma pesquisa de informação que alguma empresa pede para eu conversar com o cliente dele, sem saber que eu estou conversando, essa abordagem que tem a metodologia para transformar isso numa estatística valorosa e consistente e confirmada pela matemática. Porém, se eu não souber com quem eu falei, o cálculo vai ser bonito, a entrega do PowerPoint vai ser linda, a decisão vai tomar errada porque eu não entendi com quem eu tinha que falar. Esse é o expertise que as pessoas precisam entender, né? E você falou de. Pode. Me Não, interrompa, deixa que eu estou eu pegar esse falando que gancho, meu. professor é uma merda. Vou pegar esse Oi? gancho aqui, até para Aham, fazer uma introdução, que nós vamos abordar dois temas aqui hoje. Uma é a questão perfeito. da importância dos dados, que já, né, você já Uhum. está até iniciando aí o Acabei falando. conteúdo. E no segundo aspecto, que tem a ver hoje também, e você está envolvido, é o Sim, ambiente das startups. E o quanto que é importante perfeito. esses dados Uhum. para Sim, as startups que têm uma dinâmica diferente, uma agilidade nos sim, negócios, né, no seu desenvolvimento. Então, o quanto que a sim, pesquisa hoje é importante para as startups. E aí, perfeito. só para a gente pontuar, Henrique, eu estava. Um dos motivos que eu quis bater esse papo com você, porque Perdão. os dados hoje, os dados, eles são o novo ouro, né? Sim, As pessoas dizem sim, hoje que o novo ouro, né, são os dados. E aí eu peguei sim. aqui só por uma, né, ilustrar para quem está acompanhando a gente, até 2020, o volume de dados gerados, a expectativa, na verdade, seja de 44 trilhões de gigabytes. Ok. E hoje somos 4 bilhões de pessoas no mundo com acesso à Uhum. internet e tendem a aumentar ainda com a chegada do 5G. Tá. E a Sim. Amazon, o Google, o Facebook e a Tesla hoje são as empresas que têm as maiores empresas detentoras de dados do mundo. E os seus valores de Uhum. mercado já ultrapassaram trilhões de dólares. Por quê? Porque eles têm Sim, dados, eles têm informações e com isso eles sim, ajustam, eles lançam produtos e serviços, né? Porque eles entendem, eles interpretam esses dados e ainda usando a isso. tecnologia. Então, só
um dos dados macros relacionados à questão dos dados. E aí eu queria entrar com você nas questões de coleta, de organização, interpretação e a transformação do que você tem em ações ou conhecimento. Sim. Né? E Perfeito. também justificar que que as pessoas, assim, eu acho que nós temos uma cultura da não utilização das pesquisas. Nós utilizamos muito pouco. E as pesquisas, elas dão tanto direcionamento e podem trazer tanta assertividade que a gente não só vai economizar em alguns, né, cometendo alguns erros ou fracassando, como também potencializar o nosso negócio, porque vai dizer, ó, vai por aqui, né? Esse é o caminho, ou não vai por aqui. Então, você mesmo, a gente estava conversando, você você comentou que teve empresas que agradeceu você pelas suas, pelo trabalho que você entregou para eles, que o quanto que eles economizaram, e eles não tinham aqueles dados, não tinham Então, fizeram a interpretação correta e viram que o que eles iam fazer, eles iriam perder dinheiro. Então, deixaram de fazer aquilo em função de uma pesquisa. E a pesquisa, ela é muito barata em relação ao business. Né? Então, deixo aí com você assim, só essa introdutória, essa introdução, essa provocação, para você, assim, numa forma, falar inicialmente, numa forma institucional da pesquisa, porque nós não temos a cultura, né? Eu sou do mercado imobiliário. Como tem achismo no mercado imobiliário? Como tem modismos? Então, por exemplo, teve as ondas de lançamentos no mercado imobiliário de 3 dormitórios, 4 dormitórios. Em São Paulo teve a época do flats. Aí o mercado fica saturado, com uma super oferta, né? Isso uns anos atrás, mas uma super oferta. Eu lembro disso. Hoje, por exemplo, nós temos uma empresa que é uma referência no mercado imobiliário, que chama Vitacom, que é de São Paulo, né? Que ela trabalha ali os imóveis num padrão menor, né? Falando até de nano-imóveis. Porque ela encontrou ali, através de pesquisas, um nicho de mercado, que são pessoas que não querem mais imóveis grandes. Através das pesquisas, mostrar o novo perfil do consumidor de São Paulo. Eu acho que em outras regiões também tem, só que numa menor proporção, porque São Paulo, pelo estilo de vida, desenvolveu ali uma pessoa. Então, sim, Então, fica à vontade aí. Você colocou um negócio, eu vou ter de trás para frente, você falou um negócio exatamente de segmentação. Então, vamos falar de coleta. O que está acontecendo, a gente percebe hoje, quando eu sou procurado? Eles já têm, às vezes, a condição de ter o Big Data, né? A grande massa de informação. Só que algumas empresas, elas querem, eu tenho um livro, vou mostrar um livro que é bacana, que chama Small Data, de um americano, e ele trabalha para grandes empresas, onde ele vivencia um pouco, tudo bem, o trabalho que ele faz é diferenciado, mas às vezes a empresa nos procura por um determinado, ela quer uma determinada resposta específica para um problema específico que ela não encontra no Big Data, nessa grande massa de informação, que é importante também, daí o cara tem que saber fazer a mineralização desses dados, mas algum programa, por exemplo, vamos dar um exemplo, você vai fazer uma pesquisa do mercado imobiliário aqui em Piracicaba, né? Então, assim, qual vai ser a amostragem? Qual a segmentação que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segmentação por região, por público, por faixa etária, aí você começa o recorte. Tá bom, a partir desse momento, quem que eu vou falar? Eu vou lançar essa pesquisa na minha rede social, né? Será que funciona? Interrogação. Por incrível que pareça, várias empresas de anos e estruturadas têm, às vezes, péssimos CRMs. Então, ela não sabe nada, aspas, do cliente dela. Aí você vai fazer... Ela fala, eu quero que você use... Eu vou fazer uma pesquisa para a imobiliária do Daniel. Mas
ninguém tem que saber, tá? Então tem toda a metodologia, expertise e tal. Como faz metodologia, público, estatística, cálculo. Muito bem. Eu falo, "Ô, Daniel, você tem banco de dados do seu cliente? Você quer saber como é seu atendimento? Por exemplo, não, não tenho. E daí, como que eu faço? Né? Então a gente às vezes tem que construir primeiro, ajudar algumas empresas construir, eu chamo de banco de dados do seu cliente. Às vezes elas Sim. não têm, uma coisa básica não tem. Bom, as que tem, ok. Qual é o problema que você quer? Como que eu vou atingir? Eu não vou disparar milhões para pegar poucos. Às vezes eu vou falar com quem eu tenho que falar para ter essa resposta. E não significa que é o só. Vou dar um exemplo no agronegócio. Eu vou falar com o gerente comprador da usina. Não, às vezes eu coloco no meu scope e tenho na minha rede o cara de campo. Vou dar um exemplo. Um trabalho que eu fiz em estação de óleo. Eu falei com o gerente de compra, mas eu quis sair para conversar com o cara que era responsável por aplicação de um determinado produto. E no carro eu falei para ele assim, viu? Uma conversa informal, ele já tinha respondido a pesquisa estruturada, comecei a bater papo. Viu? Ele recebia no rádio vários vendedores de várias empresas. Aí eu falei, a empresa tal não procura você? Não, ela nunca fala comigo, ela só fala com o meu chefe. E eu precisava tanto falar com ele, porque tem um produto deles que se eles arrumassem o adjuvante, que é um produto que faz colar, espalhar na folha e tal, a gente comprava o produto dele no inverno e no verão, mas a gente só compra no inverno, porque no verão a chuva lava e o produto do outro concorrente é melhor. Eu anotei essa informação e trouxe com toda a empresa, fui apresentar lá para o CEO, para os diretores, aí um diretor falou, por que você entrevistou essa pessoa, né? Aí eu peguei, abri e falei, porque está no banco de dados de vocês. A empresa sua, eu fui bem arrogante, assim, porque o cara queria me derrubar. A sua empresa tem esse aplicador no banco de dados de gente que é importante estrategicamente para a informação. Aí o senhor falou assim, deixa o Henrique continuar. Continua, Henrique. Tipo assim, e essa informação trouxe Então, assim, por isso que eu falo, qual é o cuidado, como que você vai conversar e que maneira que você vai falar com as pessoas, né? Às vezes, por exemplo, uma empresa queria fazer um aplicativo para vender um produto por um aplicativo. Muito bem. E o público, eu só não vou citar o nome da empresa, nem o que. Quando ela me chamou para falar, ela falou: eu queria saber se esse público compraria por aplicativo. Eu falei assim, eu falei assim, é o resultado mais fácil que eu vou trazer. Não falei, né? Eu já sabia que não. Mas eu fui lá, 250 entrevistas, falei com as pessoas, resultado, tinha várias perguntas, não compro por aplicativo, eu quero o cara aqui me atendendo. Eles economizaram de desenvolver esse aplicativo ia ser um aplicativo, ia ter um investimento nisso, recuaram de atender esse nicho. Quando esse nicho representar um share maior para eles atender, eles vão pôr pessoas lá, porque não valia a pena pôr pessoas, né? Não, então, só concluindo, essa questão de como você buscar a informação da maneira correta. Aí a pesquisa é barata, ela é cara se você, às vezes, contratar uma coisa de um preço absurdo e, às vezes, não focar no que você precisa, tá? Vai me provocando aí, Dani, por favor. Não. Então, vou dar um exemplo bem simplório. Vamos imaginar que você vai fazer uma pesquisa de satisfação do seu cliente, você pergunta para ele, se você tiver informação, ou alguém vai falar, se você, dá uma nota de 0 a 10 para o atendimento da sua empresa. E você, tá bom, ele deu uma escala lá de 1 a 10, onde de 1 a 6 ele detrata, de 7 a 8 é neutro, e 9 a 10 ele promove. Tá escutando, Dani? Tá ok? Então, imagina que você traz essa porcentagem de pessoas que falou bem, ou que falou, ou que detratou você. Tá bom, e daí, o que você faz com isso? Eu sei que um monte de gente está falando, está dando uma nota ruim, está me detratando, só que eu não perguntei a qualidade, por quê? Causa raiz. Então, às vezes acontece de dados numéricos serem frios, porque eles não têm eles não vão buscar informação qualitativa dos porquês, e o resultado para você ter essa porcentagem, essa estatística, essa análise de estatística, cruzamento de dados, tem um monte de ferramenta, né? Tipo o Promoter Score, que usa, o pessoal do MIT usa, tá? A gente usa essa ferramenta e tal. São formas de você formatar a informação. Na verdade, o banco de dados, se você trouxer o banco de dados
sem você ir a campo, que a gente brinca, né? A palavra campo, né? Pode ser pela internet e tal. Se você for buscar informação e não saber direito o que você quer, essa informação ela vem para você sem sentido. Qual a diferença e quando você utiliza o Big Data e o Small Data? O Big Data, vamos imaginar que eu quero uma informação de números de mercado que independem de com quem eu estou falando. Existe um monte de plataforma, esse número está disponível, tem algoritmo. Aí vai de você saber mineralizar, separar esse dado e a confiabilidade de onde você pegou. Agora, se eu quero saber uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um desenvolvimento de um levantamento de um potencial de mercado. Não, eu vou ter que entender desse, é o small, eu vou filtrar, eu vou conversar, eu vou saber. Existe a pesquisa estruturada, existe a pesquisa qualitativa, onde eu vou conversar com a pessoa, tudo bem. Mas vou dar um exemplo simples. Uma startup vem com uma ideia muito bacana e ela não. A ideia é bacana, a gente não tem que cortar essa ideia, a gente tem que incentivar isso aí. Chega um momento que você fala assim, você já conversou com o seu público? Ou você sabe se existe público para esse seu serviço? Ou você já conversou com o seu público, né? Com o seu target, com quem você quer conversar? Se ele troca o que ele já está fazendo pela solução que você está oferecendo, mas a solução é moderna. É moderna, mas ela custa caro e o cara está eficiente, com rentabilidade e fala, por que eu vou mudar? Ele não conversou. Então, assim, o small, né, que a gente fala, é você fazer os filtros e conversar com as pessoas que te interessam. Eu vou fazer uma pesquisa para saber a intenção de compra do setor sucroenergético. Eu pego um banco de dados do agro e disparo para todo mundo essas perguntas. Não, eu selecionei 80 usinas, eu pensei no banco de dados, dividi, fui lá, marquei a entrevista, conversei com 80 pessoas e trouxe essa informação. Que informação? Aí é o questionário, o que você quer perguntar. Eu sempre falo, a pesquisa você tem que trabalhar muito bem antes no escritório para, quando eu falo ir a campo, não é necessariamente ir a campo no sentido de pôr a botina no campo, ou mandar a ferramenta que você vai entrevistar, ou é telefone, ou você vai usar um survey, ou alguma coisa assim. Enfim, como você vai fazer isso aí? Né? Eu tive alguns orientados... Fala. Interromper, mas te perguntar de uma coisa que você falou, a questão do campo, que aí é uma pergunta. Existe uma certa influência na resposta ou no resultado da pesquisa que varia de acordo com o campo, né? Ou seja, o ambiente da internet, o ambiente pessoal, ou quem está entrevistando. Porque assim, eu te pergunto isso, porque faz muita diferença o ambiente, né? Assim, quando você vai conversar com uma pessoa, né? Se é um campo neutro, que momento que ela está. E a coisa mais importante que eu acho hoje, Henrique, é o tempo. Você conseguiu o tempo... Ótima pergunta. Então... Eu só consigo as respostas... Vou dar um exemplo bem simples. Eu respeito o tempo do entrevistado. Então, por exemplo, vou conversar com grandes cooperativas ou com distribuidoras de insumo. Um exemplo. Eu sei que eu não vou ligar para ele segunda-feira cedo e nem sexta-feira à tarde. Eu tenho que ligar para ele primeiro, usando o telefone, vai. Ou, vou dar um exemplo de ocupar o tempo da pessoa, tá? Telefone, mas telefone é telefone, ferramenta. Eu primeiro marco, falo assim, primeiro assim, é um questionário, é bem claro, vai demorar 4 minutos. O senhor pode responder para mim? Eu não posso. Que horas você pode me atender? Você está entendendo? Então, se eu ponho vamos dar um exemplo, eu jogo um monte de estagiários, não maldizendo estagiários, se quiser dizer que ele tá querendo vir com indicador de quantas ligações ele conseguiu, né, só quantitativamente, ele fala, posso falar com você mesmo. Eu não quero isso. Então, assim, o tempo da pessoa é importante. Agora, uma coisa que eu estou querendo estudar bastante, assim, é uma pesquisa que eu quero fazer porque eu trabalho com isso. Qual é o indicativo de resposta? Por exemplo, quantos e-mails eu recebo por dia falando, responda isso para mim. Eu falo, não vou responder. Você percebe?
Porque a gente recebe uma massa tão gigantesca nas redes, de e-mail ou rede social, responde e fala, ó, eu trabalho com pesquisa. Eu falo assim, não quero. E me peguei respondendo quando a pessoa tinha a atitude de respeito ao meu tempo, vamos dizer assim. Então esse é o grande segredo. Com quem eu vou falar, como eu vou falar, é tudo metodologia. Qual é a abordagem, qual é o respeito, como eu agendo isso daí, como eu faço meu cronograma, eu tenho um tempo para trazer. O cara, ele fala, eu posso responder você na sexta. Obrigado, eu te retorno. Eu tenho esse tamanho de tempo para usar, eu não preciso, segunda-feira eu tenho que... se eu chegar até aqui com tudo que eu quero, e não aconteceu na segunda, porque eu respondo, porque aí ele vai sentar, eu já tive a resposta do cara que falou assim, eu estou aqui na colheita, o senhor não liga para o barulho? Eu falei, não, absolutamente, eu não estou... Não está atrapalhando, pode perguntar. Só que eu estou aqui com o barulho da colhedora colhendo uma safra. Eu falei, se eu não estiver atrapalhando... Não, eu faço questão importante. Aí outra coisa. Quando eu faço uma pesquisa para alguma empresa que quer saber alguma informação do cliente, é óbvio que existe uma metodologia, ela não sabe. Eu não vou chegar pro dono o cliente da concessionária daquele Piracicaba de uma marca tal, falo, olha, eu estou fazendo uma pesquisa para a concessionária, o que o senhor achou do atendimento? Já era. Eu tenho que abordá-lo de uma maneira que ele, no meio, ele vai responder o que eu quero, aí está a inteligência da construção das perguntas. E eu consigo também perguntar de concorrência. Eu trago a informação da concorrência. E ele não sabe que eu estou perguntando. Então, tem toda essa manha, vamos dizer assim, de como você constrói. Na verdade, manha não, metodologia, né? Mas eu falo manha porque, assim, as pessoas vão dando tiro errado, Daniel. Isso aí traz informação, a grande massa de informação, aí você olha aquilo lá. Então, assim, separando. Eu posso, se eu quero números, por exemplo, que são importantes, né? Os grandes dados, né? O Big Data. Ele é importante, por exemplo, eu tenho números que eu posso pegar na Fundação Getúlio Vargas, eu tenho fontes de informação para cruzar dados, IBGE, são massificações de informações, área plantada ou hábito. Agora, quando eu quero saber uma coisa, a empresa do Daniel quer lançar um produto. Tá, para quem que eu vou conversar? Ou a empresa do Daniel tem clientes, mas está vendo que uma região não está vendendo. Eu já fiz trabalho, por exemplo, que eu descobri que tinha uma região que o problema era de atendimento. Na apresentação foi muito engraçado. Eu falei, olha, vocês têm problema de venda aqui, porque a apresentação está isso, tem esse problema, esse. Aí eu lembro assim que eu falei assim, ó, inclusive eu tenho tudo aqui guardado, se vocês quiserem fazer uma auditoria. O cara que está falando assim, ó, ainda bem que você falou que estava ruim, porque se você falasse que a venda naquele lugar, que o atendimento naquele lugar estava bom, eu ia mandar você sair da sala correndo. Quer dizer, porque eles já tinham os números de venda ruim. Eles queriam saber o porquê a venda era ruim. Eles não falaram que a venda era ruim para mim. Eles queriam saber uma extensão de como está o atendimento, etc. Beleza, tá bom. Eu trouxe a informação, bateu. Infeliz, eu lembro até hoje, eu estava em Água de São Pedro, a empresa fez a convenção ali. Eu lembro que eu falei, vocês não querem que eu vá. Eu não vou apresentar para os vendedores, porque tem dois ali que eu conheço. Teve amigo meu, assim, daqui de... Eu tô falando porque já faz tempo, já tá trabalhando. Ele foi mandado embora por causa do resultado. Mas, assim, eles já sabiam. Eu não tive culpa, assim, entre aspas. Eu trouxe a informação. Eu não vou mascarar a informação. Olha, atendimento é ruim, não visita, não faz isso, não dá assistência, não passa lá, não atende. Por causa disso, tudo com estatística, tanto, não visita, sabe assim, o porquê, quanto... Bom... Daí que eu descobri que ele só queria uma confirmação para não ser, inclusive, injusto com o cara. O número era ruim, mas estava ruim por quê? Porque, vamos lá, o produto não era bem aceito, o produto não funcionava? Não, era atendimento. Então eu perguntei do produto, desculpa, vai lá. Perfeito. Indo nessa linha, eu queria que você comentasse assim, okay. As pesquisas que são contratadas com você e outras empresas de pesquisa que eu acredito que você tenha contato também, elas são contratadas mais o quê? Para o lançamento de um produto, para a manutenção, porque, por exemplo, esse caso que você falou é a manutenção, né? Ele está com um problema, ele precisa identificar, ratificar aqueles dados, né? Interpretar por que a venda naquela região não está boa, então tem que entender se... Por exemplo, então, uma questão pontual da região que não tá tendo demanda,
o valor praticado ali precisa ser ajustado para aquela região, enfim. Pesquisa de pricing. E para aprimoramento também. Porque assim, que nem médico e advogado, né? A gente só vai quando está no último, né? O último momento em que você está quase morrendo afogado. Ninguém vai no médico só falar, olha, eu estou super bem, então eu vim aqui só para ver se, né, eu estou realmente bem, o que eu posso melhorar. E o advogado também, ninguém vai, eu estou bem, mas eu queria aqui fazer algo ainda mais preventivo para não ter problema. Então, te pergunto, na área de pesquisa, quando uma empresa está super bem, fala assim, bom, vamos tentar aprimorar ainda mais? Porque sempre foi bom, tá bom, tá, mas sempre melhorar. Eu vou te responder. As empresas que têm uma cultura, que tem um departamento de BI, elas contratam a empresa, elas têm uma dor, que a gente fala. O pessoal não gostava que eu falava isso, eu insisti porque o que está te pegando, o que está doendo, né? Então, assim, qual é a dor? Eu quero saber. Então, as empresas que têm já estruturado um BI, essas empresas têm um banco de dados eficiente, inclusive, às vezes, elas querem que eu use o banco de dados. A gente assina um NDI, né, de confidencialidade, que se eu usar o banco de dados para ela, eu vou preso. Muito bem. Sim. Essas têm cultura disso aí. Há outras, a gente precisa mostrar a importância. Dá um exemplo. Tem empresa que ela não sabia como é a imagem dela no mercado. E elas não tinham essa cultura. Eu trouxe a informação, é uma ferramenta legal que traz o Net Promoter Score, a gente fala, né? A gente faz essa pesquisa. Tem pesquisa que eu faço, por exemplo, de lançamento de produto, que é o Conjoint, que é de uma complexidade. Depois um dia eu mostro para você, assim, bacana, mas é muito legal, porque você realmente discute e traz informação se ele trocaria o produto por outro, se ele confia, e se ele trocaria, que preço, até quantos por cento ele mudaria. Então, olha o nível que você vai entrando, que não é só se tá bom. Então, as empresas que já entenderam a importância, elas nos contratam exatamente porque elas estão sempre recebendo informação. E uma coisa que foi surpreendente nesse caminho meu, que eles contratavam algumas empresas que faziam rodadas de informação, de números frios, e aí contratam a Elo, na figura do Henrique, né, vamos dizer, para trazer informações mais quentes, vamos dizer assim, mais qualitativas. Com estatística, mas mais qualitativas. Então, assim, não é assim, ou contrata eu, ou contrata a empresa que faz. Não, eu entro junto, porque ele precisa dessa complementação de informação. E respondendo para você, então, assim, não é muito curativo. As empresas que têm mais cultura, elas fazem isso, lançamento de um aplicativo, do lançamento de uma atitude, como que, por exemplo, agora tem uma empresa me procurando porque ela quer fazer um levantamento de preço no Brasil inteiro. Então, ela perguntou para mim, você sabe para quem conversar? Eu falei, eu tenho banco de dados disso, perfeito, não preciso. Eu só vou falar que produto, ela quer que eu pergunte preço de produtos de concorrentes, para saber aonde ela vai se colocar, que é a análise de pricing, né? Então, o preço médio está aqui, o dela está aqui, ela vai ter que abaixar, ela não lança esse produto. Ah, não, eu tenho o mínimo e o máximo, eu vou poder, o meu está aqui, opa, posso subir. Eu posso ganhar mais, tem margem, então dá para trabalhar a margem. Só que aí é uma massa maior de informação, porque eu tenho o preço máximo, o mínimo, a média e o padrão, aí vem tudo estatística. Mas por quê? Ela quer saber o preço dos produtos concorrentes lá na ponta. E o lá na ponta que eu falei que é com quem eu tenho que falar direito. Não adianta eu pegar a tabela de preço, você entra na internet e lá, eu quero comprar um produto tal. Tem lá, não, ele quer saber na boca lá, eu vou ligar para o cara da cooperativa, você tem produto tal, quanto custa? Você percebe? Tem diferença regional muito grande. Então não é a tabelinha, porque existe negociação, tem gordura que o cara pode... a margem que o cara deu para o cara esticar ou dar desconto. Você percebe como é diferente de eu pegar... vou pegar o preço na internet, né? Não sei se eu fui claro, tá? Fui? Não, Fui? Dois comentários que eu queria fazer em relação à questão dos resultados das pesquisas. Ok, isso é legal. Tem a questão dos achismos e modismos. Eu estava fazendo uma semana, 15 dias atrás, para uma imobiliária que o proprietário ele sempre quer estar assim super atualizado
Ah, porque saiu agora, estão usando esse aplicativo e também quer usar. Porque É, agora né? empresários do mercado imobiliário estão participando de tal evento, ele também quer participar. E aí eu Uhum. cheguei para ele e falei assim, só que assim, eu falei, você precisa entender primeiro a sua realidade regional, que nem tudo que Matou. funciona em São Paulo vai funcionar para você. Eu cheguei numa frase que eu acho muito bacana, que, Uhum. que, que pode trazer uma luz, né? E tem muito a ver com a questão da pesquisa. Sim. Nem sempre o que há de melhor ou mais novo é o melhor para você e sua empresa. Isso. Então, Isso aí é o que por exemplo, todo é, mundo usando aplicativo, que tem um app que você vai ter que ter. Então, use da pesquisa para você ser mais assertivo de acordo com o que isso. você vende e quem Uhum. consome de você, né? E uma outra coisa que eu acho super importante para a gente só ir concluindo essa parte inicial da pesquisa e a gente partir para as startups, aí já é o Ok. gancho, e Aham. é o seguinte, uma das dinâmicas de se fazer negócio hoje, e é muito utilizado pelas startups, é a questão de você errar, Uhum. aprender, né? E, E não repetir. é, hã? E não repetir. Não, e não repetir, né? Logicamente assim, mas Sim. errar, E aprender com erro, aprender. corrigir rápido e Né? começar de novo. Né? Interpretar o que Isso. foi o erro, né? Que é o aprendizado, para não voltar a cometer novamente. Então, assim, errou, corrige rápido. E vamos aprimorar isso, né? Não vamos mais por esse caminho. Mas muitos esses erros ainda são pelos achismos, né? Sim. Ou pela aventura. E a gente vê Uhum. muito Não tenha dúvida. no mundo das startups, porque os jovens têm ideias fabulosas, né? E Concordo. assim, disruptivas. Eles não têm as Sim. mesmas crenças que nós temos, porque nós somos do século XX, eles já são do século XXI, né? Então, a gente Sim. tem aí um período que a gente tem aí muitas crenças, a gente apanhou muito, muita coisa que quando a gente era Sim. jovem, e nós trabalhamos desde jovens, o quanto era difícil. E hoje, no estalar de dedos, eles fazem e realizam. Tá? Sim. Então, essa questão do errar, mas corrigir rápido. Né? E isso você consegue com dados, dados Com informação. qualificados. Né? Vai fazer com Você, que você apanhe menos. você tem toda a razão. E é interessante. Eu vou dar um exemplo assim. O modismo é um negócio grandioso, é perigoso. Eu tomo muito cuidado porque eu já quase fui chamado de antiquado. Mas espera aí, eu tô imerso nesse mundo das startups e tal. Vou dar um exemplo. Eu falava há muito tempo, é uma questão de feeling, né? Que eu falava assim, que o grande existe a agricultura de precisão, que eu gosto bastante, eu gosto de tecnologia, já vem há bastante tempo. Eu tive um Vant há 3 anos atrás, vi que era legal, mas não era o serviço que eu queria prestar. Porque eu falei assim, o grande segredo de todo mundo vai comprar um Vant, as usinas têm 20 Vants do que eu tinha. Então, na verdade, não é o que o Vant faz. Eu queria fazer uma coisa mais analítica, informação mais precisa e técnica. Muito bem. E eu falava sempre assim, ó, eu acho que startup na área de biológica, da parte biológica, né, de entendimento da natureza, é uma coisa que eu vislumbro com o futuro. Teve o um encontro aqui, sabe? É como você é arrogante? Não, é porque assim, eu enxergava como agrônomo, você tá na terra. Tá... Sabe quando você começa a maturidade e os cabelinhos brancos, que tá começando aqui, Sim. eles começam a direcionar, você enxerga algumas coisas. Daí eu fui atrás de informação, porque aí não é achismo. Mas o que você falou tem todo sentido, né? A startup, pegando o seu gancho, às vezes a gente tem, quando dá mentoria, né? A gente faz mentoria para o Sebrae com startup. O que mais eu pergunto para ele assim, você já fez uma pesquisa de mercado? Tem uma etapa para falar isso. E eu já aconteceu com muita felicidade, quando eu estava dando mentoria para uma startup, na semana retrasada, eu enxerguei que tinha sinergia com outra. Eu pus eles para conversar, eles estão conversando para ter uma solução mais viável, juntando forças. Quer dizer,
né? Não, vamos, a minha ideia, não, não. Aí esses caras tinham abertura, eles estão batendo, estão conversando entre eles. E eu tenho sempre informação, ó, esse mercado vai crescer, esse mercado vai crescer. Por quê? Porque eu fui atrás de informação. Então, assim, as startups, elas têm que ter essa volúpia criativa. Eu me seguro muito, mas chega uma hora que você tem que falar, tá bom, meu nego, e agora? Você sabe para quem você vai vender? Ou o tamanho desse mercado? Vamos fazer uma das coisas que a gente faz é estudo de potencial de mercado, né? Quanto. Então, se eu pegar, por exemplo, lá na Cassex ou na qualquer informação, quanto vendeu de ração animal? Tem lá, todos os setores têm seus números, seu numerário. Tá bom, eu vou pegar isso aí, eu estou fazendo um trabalho assim agora. Eu estou pegando toda essa informação e estou vendo, tá bom, a empresa que eu estou conversando, ela quer entrar nesse mercado. Eu falo, tá bom, vamos ver. Qual é a sua capacidade produtiva? Se a sua capacidade produtiva é tanto, eu vou voltar. Então, tá, que região você quer trabalhar? Nessa região, ó, fatura não sei quantos milhões. Essa capacidade produtiva, você vai conseguir um share de 1%. Você consegue? Eu quero 5%. Pera, 5%? O volume é tal, entre uma tal, você não tem capacidade produtiva. Você tem que colocar trazer informação macro e falar para você, tá bom, que o potencial do mercado é lindo, é enorme, por região e tal. Você quer um share de quantos? Você não tem capacidade produtiva disso. Peraí, vou dar um exemplo. Por que você não? Eu tenho informação que tem um público que não é atendido pelas grandes. Vamos estudar esse. Você vai comer pelas bordas? Você vai entendendo, vai ganhando seu share devagar. Porque, vou dar um exemplo, o cara lança o produto, ele quer, vou ser simplista aqui, tá? Eu quero vender para soja, lá no Centro-Oeste, mas você está aqui na região. Viu, você já reparou que tem uma produção grande de HF aqui, que é mal atendido, e o seu produto serve para eles? Vamos fazer, eu tenho contato, pô, nós estamos precisando disso aí. Você entende como que fala? A pesquisa, a informação e trazer inteligência para o cara, que é aquele sonho, né? Todo mundo quer ganhar muito, mas às vezes é legal você começar pelas bordas. Você falou um negócio lá atrás na sua fala, eu aprendi a duras penas, Dani, que a advocacia, o melhor é preventiva e não curativa. Tá? É isso aí. Fala pro seu irmão isso. Mas eu acho que é assim. Hoje Não em é para dia, pagar em. um parênteses da questão da parte jurídica, a justiça no Brasil está falida. O modelo está falido. Então, se você vai para o litigioso hoje, os bons advogados orientam o quê? A fazer acordo. Porque se você vai para... Né, sim. Você não sabe quando vai terminar isso. Não, tem que ser mais ágil, mais, né, inteligente. O é perfeito. Vamos lá. Nesse vai hoje, lá. ambiente das startups, né? Saiu uma matéria essa semana, até eu guardei o título, que é Crise deixa investidor mais seletivo para apostar em startups, com a questão da pandemia, né? Eles estão mais seletivos. Tem um dado super bacana aqui que 2020 prometia ser assim ter aportes recordes, chegando aí a 3 bilhões de reais em investimentos, tá? Que aconteceu em 2019, então 2020 ia ser até maior, né? E hoje havia todo um alvoroço, uma expectativa, e hoje se fala o quê? Das startups conseguirem sobreviverem a esse período, né? Ou a coisa mais, quer dizer, passar para o lado da crise, ou a coisa mais importante que é conseguirem sobreviverem a esse, porque estavam numa certa expectativa de investimentos, de desenvolvimento, de evolução, tudo mais. Como que está esse ambiente hoje das startups que você faz mentoria? Comenta um pouquinho. No setor, eu faço mentoria eu fiz essa semana mentoria para uma escola de inglês online de São Paulo. Aí, como por sorte ou azar deles, né? Eu trabalho com educação e eu fui. Eles têm uma estrutura, mas eu perguntei assim, qual é o diferencial de vocês dessas Open English, essas outras que já existem por aí? Eles deram uma gaguejada. Daí a gente vai fazer uma outra reunião,
porque eles entenderam que existe, mesmo no inglês online, eles precisavam de uma pessoalidade com o aluno, né? Bom, isso é uma coisa. Existia, a gente fala, existe dinheiro para investir em boas ideias. Alguns setores, eu estou enxergando, o setor agro aparentemente está segurando a onda, porque é um setor primário, a gente vai representar 42% do alimento. Aí vem aquelas estatísticas de projeção, eu respeito, eu sei como funciona, mas tá, vamos lá. No agro, algumas soluções de startup estão sendo vislumbradas por alguns motivos, porque elas vão realmente dar uma melhoria de rentabilidade e de entendimento de sustentabilidade, não no sentido de abraçar árvores, sabe? Assim, o termo sustentabilidade, ele tem que ser levado a sério, né? O meio ambiente não é inimigo do agro, o agro não é inimigo do meio ambiente, tem que pensar nesse sentido. Então, algumas startups nesse setor que estão trazendo soluções biológicas, soluções de reparo de microbiota de solo, essas startups estão tendo approach, assim, estão sendo procuradas. Tem uma de um amigo da gente, ele não é startup, ele fala, não, eu não quero investidor ainda, ele quer crescer organicamente. Eu fico, tem uma hora que não vai ter como, né? Mas ele ainda é conhecido seu, depois a gente fala em off aí. Ele quer segurar a onda e desenvolver. Eu falo, tá bom, vamos fazer um trabalho aí tá, qual que é o trabalho? Desenvolvimento de mercado, qual o tamanho do mercado que você vai atingir, não vai é um exemplo lá que eu falei, não vai para soja, vamos para HF, que tem mercado, aí eu trago o número do HF, faz análise, vê potencial. Então, assim, as startups no agro, eu acho que ainda tem um olhar muito positivo de investidor. Algumas áreas que eu era chato num determinado momento, eu falava, de novo o cara vai vir com essa solução, já tem, sabe assim? Eu enxergo muito algumas soluções tecnológicas como uma repetição de outras soluções. Eu tenho um software de gestão de fazenda, super moderno, que dá... Puta, mas já tem. Você analisa, esse é o grande... Você analisou o mercado? Na minha ideia é diferente. Ok. Tá, vamos ver se a sua ideia é diferente mesmo. Então esse é o grande refino do negócio. Que nem você falou, todo mundo tem um aplicativo. Será que eu preciso do aplicativo? O problema, no agro, por exemplo, o cara fez uma solução maravilhosa. Recebi agora, o cara tem uma solução que é tecnológica, né? Computador, WhatsApp. Só que ele tá manda, a gente tá conversando, ele precisa de uma equipe de venda de campo que vai visitar. Você percebe como que é? Opa, quem que vende para mim? Eu vou vender uma gestão. Mas o filho do dono já é moderno, mas ele quer conversar com o cara, ele quer conhecer o produto. É engraçado isso. Agora, você falou de modismo, e eu não sei se na startup vai acontecer isso. Existe um modismo agora assim, as relações vão mudar por causa da pandemia, ninguém vai mais. Não vai mais, vai todo mundo comprar online. Eu já tive varejo. Eu truco, né? Porque eu tava um ano atrás em São Paulo, o cara me cutucou, você não é o cara de Piracicaba e tinha loja? O cara lembrou de mim por causa que vinha aqui comprar. Existe agora vamos lá, startup ou não, mas vamos pela startup. Ela precisa lembrar que tudo que ela faz, ela vai vender ou vai ser utilizado por pessoas. Tá. Esse entendimento, se o cara não tiver esse olhar, e as pessoas, elas têm suas características que precisa descobrir, talvez com uma pesquisa de entendimento, existe esse tipo de pesquisa, para saber se ela vai comprar esse produto. Né? Existem setores, eu não sei no setor imobiliário até se ele é mais, ele aceita mais a modernidade ou não. Vou dar um exemplo, assim, eu vi bastante, eu vou perguntar para você. Sim. A gente vê imóvel, mas você não pega a chave e vai visitar? A foto do imóvel é o primeiro passo. Por que as imobiliárias estavam querendo voltar a atender, precisando atender? Mas não está tudo, informatizado? Você percebe? Eu falo, Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o modismo, porque agora está vindo um monte de gente assim, esqueça não sei o que, agora não vai mais existir. Não vai existir, não. Vamos ver se não vai existir. Vamos esperar essa onda. Vamos fazer uma pesquisa,
de sentimento da população. O que que ela acha? Bem, você percebe como a informação qualitativa é importante? O que é que acontece? Eu acho que em qualquer área daí vale uma reflexão, é que assim, a tecnologia ela vai para eliminar processos ineficientes. É isso, Então, matou. não Isso. é? Ela vem para isso. Então, assim, vai ocorrer mais, e já está ocorrendo, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Se não fosse pela pandemia, não tivesse, né, a gente estivesse naquele batidão, não vou nem falar aquele Uhum. normal, naquele batidão que a gente vinha, É. né, a gente Aham. não ia tendo esse bate-papo agora. Por Mas exemplo, isso, né, é uma ferramenta que foi super, assim, super útil adoro. hoje, né? Porque as Perfeito. pessoas estão em casa. Então, assim, existe uma maior utilização de todas as tecnologias. Por Sim. exemplo, no setor imobiliário, com a questão das fotos dos imóveis, né? E você Uhum. tem os tours virtuais também, Isso. você vai ter o quê? Uma maior assertividade de quando você Perfeito. for fazer uma visita, levar um cliente para visitar um imóvel, você vai ser mais assertivo, você não vai correr o risco de Uhum. mostrar um imóvel de 2 dormitórios com uma vaga, se ele pediu com 2 vagas. Falou, para mim não serve, eu tenho 2 carros. É, Então, assim, perdeu tempo, né? qualidade da informação numa entrevista que ele deveria ter feito ou através de uma ferramenta, um funil de vendas, ele vai ter essa Isso. informação ali que o cliente em algum momento deixou essa informação. Então vai ter essa Uhum. assertividade. Mas Perfeito. nada, eu costumo dizer o seguinte, tanto é que eu tenho uma palestra, só para você ter uma ideia, chama Corretor Global 4.0. E Uhum. Sim. o subtítulo, só para você ter uma ideia, é A Fantástica Revolução Humana na Era Digital. É o ser humano que está se transformando. Mas nada, absolutamente nada substitui a energia, a intuição humana. A Também intuição. acho. Também acho. Intuição, né? A intuição, nenhum robô no mundo vai ter em nenhum dia. Essa intuição humana que nós temos, o feeling, o cheiro, né? De sentir ali pelo tom de voz, pelo, sabe, tudo aquilo que o ser humano tem, aquela percepção. E é, com tudo isso que está acontecendo, todos nós ficamos mais carentes, todos nós estamos mais inseguros com a Sim, questão do não tem. futuro, a Perfeito. instabilidade que nós estamos tendo. Então, assim, ok, a tecnologia vai aproximar, só que quando essa pessoa, seja até por um Skype, por exemplo, um atendimento online, né? Skype é Uhum. um deles, mas um atendimento online, a forma como ela conduzir essa conversa é quando ele vai Sim. ganhar o cliente. E aí entra uma outra coisa que eu acho que tem tudo a ver, a gente até saindo um pouco da parte técnica, indo para a Uhum. parte humana, que faz todo sentido, é o seguinte, nesse momento agora, nós precisamos estarmos fortalecidos. Por quê? Os clientes, né, e nós somos clientes para outros produtos, né, Sim. e serviços, nós somos consumidores, nós precisamos de pessoas que nos tragam segurança, que nos tragam Uhum. é, essa, essa credibilidade, né? Para você falar assim, oh, eu quero estar com esse cara, com esse profissional, porque ele vai estar, ele está bem, ele está seguro, ele vai trazer segurança ao que E eu vou aí fazer. entra você ter as informações corretas e robustas para não falar bobagem para ele, sendo bem simplista, Exato, né? entendeu? Aí Ele você vai vai ver que ter você os não dados, tá a não vai sua chutar. qualificação, entendeu? Eu Isso, não perfeito. sou agro, eu não vejo tanto isso como, por Uhum. exemplo, na ponta do setor imobiliário, que nós temos os corretores de imóveis, que ele tem que Imagino, fazer, para diferente. ele não exercer ilegalmente a profissão, ele faz um curso técnico, chama Técnico em Hum, Transação Imobiliária, um curso de 6 meses, que é. boa parte dele, ou quase na totalidade, pode ser online, e aí, ok, Uhum. ele tira o registro dele no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É. Que, ok, E ele não daí? vai. E entra aquela questão que eu falei no início. Uma coisa é ter o CRES, outra coisa é saber, né, você Trabalho. intermediar uma negociação Isso, uma relação de negócio, sim. e saber dirigir. São coisas totalmente distintas. Então, no setor imobiliário, falta muito qualificação, né?
Não adianta só ele ter dados, porque muitas vezes a interpretação dele vai ser ruim, ou não vai ter, ou ele vai para um lado que não tem nada a ver, porque falta qualificação para ele. Você foi extremamente assertivo. E no agro, às vezes, por exemplo, eu já presenciei, eu fui levar uma vez o Vante meu para fazer um upgrade lá em São Carlos, chegou um carro da usina com 3, os 3 tinham caído, porque o cara um objeto baratinho, sabe, de 100 mil reais, que tá, a usina tem dinheiro? Ela tem, mas não rasga dinheiro, né? Ninguém é idiota. O cara não fazia, que nem avião, tem que fazer um cheque, tem o sinal, os flaps tá funcionando, ele lançou, o flap tava travado, bam, caiu. Quer dizer, um negócio de 100 pau, vai lá, gasta 5 mil para consertar, ou dá perda total. Opa! Então, assim, tá, tem a tecnologia, e quem está operando essa tecnologia, ele sabe. Então, assim, voltando para a startup, a gente está conversando com muitos startup, eu acho ainda que no agro ainda tem a intenção do investimento em startup. Eles só precisam ter uma... Qual é a sinalização? O setor ainda está ok? Beleza. Então, agora vem aquele sentimento de, tá bom, por que eu vou investir numa startup do Brasil? Porque o agronegócio do Brasil tá bom, mas vai continuar bom? Aí vem as incertezas que a gente já conversou já tarde, né? Aquele papo que nós tivemos. Mas, assim, de entendimento, as startups, de ideias, ainda está tendo rodadas de mentoria, estão vindo. Algumas, assim, algumas vezes eu já... Tristemente, a gente que tem, eu, a Flávia, a gente faz mentoria, a gente percebe, ela fala a parte de comunicação, pessoal acha que sabe fazer comunicação e faz tudo errado, né? Sim. Então a gente percebe, Daniel, que se não mudar, não fazer um spin rápido, e às vezes acontece, ele vira e fala, opa, a mentoria faz, ele fala, opa, tá indo por aqui melhor, e às vezes dá certo. Agora, Sim. quando o cara, por isso que tem gente que procura as mentorias, é legal o trabalho que acontece no projeto aqui. Em Piracicaba, o Sebrae tem um polo de startup agro, é um projeto novo, diferente, não é o geral. Por que acontece isso? Porque é vocação aqui da região, pesquisa e tal. E às vezes tem umas que falam, puxa, eu realmente, não, mas uma startup de gestão já sabe. Perfeito, Pedro, é o que eu estava conversando. Inovação tecnológica e sustentabilidade. O Pedro Caldari falou, citou aí, e a Flávia também, exatamente. Essa startup de gestão, que eu tinha falado, eu tenho gestão, já saturou. Estou endossando o colega Pedro aí, porque é o que eu tinha falado, né? Precisa de inovação tecnológica, que eu falei e sustentabilidade, que eu falei para você. Precisa parar com aquele olhar. Quem está com o olhar de entender que desenvolver... É isso aí, Pedrão. Tem empresa que nunca agrega mais nada mesmo, que já é mais do mesmo. Sabe, eu falo assim, não seja uma startup de paleta mexicana. Sabe? Sim. Todo mundo abriu, todo mundo fechou. Já saturou. Isso. Parou de agregar. Tem que agregar alguma coisa. É uma novidade, e eu reforço o que eu tinha falado, porque eu já tinha falado. Tecnologia e sustentabilidade. Ou seja, eficiência de lidar com o ambiente que sustenta o agronegócio, né? Não é o contrário. O ambiente vai produzir. Se você destruir, você não produz. Então, assim, a imagem... existem algumas imagens erradas também, né? Que o pessoal vê do agronegócio como destruidor. E o agro é culpado um pouco disso, de comunicar mal isso, né? Então, assim... Eu estou lendo aqui, eu fico distraído com os comentários que são pertinentes, né? A coleta de dados para colocar na plataforma de gestão. Isso. Exatamente, assim. O que a Flávia falou, se eu não tiver coleta de dado importante, a plataforma não funciona por si só. Né? É o que eu falei para você, tem empresa que não tem um CRM decente. E eu já vi empresa de agro e de não agro. Empresa de 40 anos que não tinha um banco de dados do cliente dele. Como que ela vai conversar? É engraçado, é uma empresa que eu fiz uma pesquisa de como o mercado olhava para essa empresa, é uma empresa que o mercado olhava como a referência. O Pedro fez um comentário perfeito. O cara não aplica calcário, que é uma coisa básica de correção de solo, e tem um aplicativo
gestão, de precisão de gestão. Acho que tem alguns mágicos, né, que querem trazer solução mágica sem entender as particularidades do setor, né? Então eu vejo assim, algumas pessoas falam, nossa, como vocês nunca fizeram isso? Eu falo, amigo, vem entender, né? Então, por exemplo, assim, soluções para síndico. Quem é o síndico? Síndico é um morador que muitas vezes não quer estar ali naquela posição, mas ele é colocado ali. Alguns até porque, eu vou assumir essa responsabilidade e com isso eu vou economizar o meu condomínio, por exemplo, né? Ainda existe um pouco dessa prática. Mas o síndico não é um profissional. Hoje até existe o papel do síndico profissional, 95%, tá? Não é. E eles não têm noção da responsabilidade que eles têm. Eles respondem... Eu não queria ser síndico. Sim. Não. É aquela coisa, síndico e fiador, né? Melhor não ser, porque se dá problema, a bucha é grande. Né? Deus o livre. Voltando à questão das startups, né? Eu acho realmente... e vejo a importância dos jovens, mas que eles não têm as crenças que nós temos, eles são super criativos, eles não vê problemas onde nós temos problemas, mas a melhor solução, na realidade, é o híbrido, né? É você ter juntar esse jovem com essa cabeça, né, totalmente disruptiva, inovadora, sem barreiras, né? Que assim, ele não tem limite, ele vai pensando. E por outro lado, junto, né, acompanhando ali aquela voz da experiência para poder analisar certas situações, para poder ter uma tomada de decisão, né, mais assertiva. Porque não ser jovem como a gente não significa que a gente é negacionista da modernidade. Pelo contrário, ao contrário, eu só quero entender para ver se tem sentido as coisas que ele... É só isso. Sim, né? Deixa eles serem criativos e a gente vem cá, meu amigo. Putz, que nem o Pedro fala. Eu falo. A maioria das startups procuram mentoria, fazem mentoria? Fazem. Elas têm... O trabalho faz uma mentoria bacana, assim. Pelo menos o trabalho que a gente fez quando estava... Olha que interessante, eu estou fazendo mentoria online agora. E mentoria, quando a gente fazia os encontros, em vários lugares, ia no Sebrae, ia no Parque Tecnológico, onde tem um núcleo ali com bastante polo de desenvolvimento de tecnologia novo e tal. Quando acontecia, era mais fértil. Olha que interessante, né? A conversa no olho, funciona também, bate-papo, Google Meet, beleza. A semana passada, porque eu falei para você, coloquei 2 startups de biológico, eu falei, eu vou pôr você em contato com uma empresa que eu conheço aqui de Pira. Outro também. Aí tem um grupo que eu estou participando de resíduo. Os caras estão falando, você viu, o que você faz com esse... Tem uso esse resíduo aqui? Né? Eu falei, pera um pouquinho, o cara eu nunca vi o cara. Um dia meu caseiro da minha chácara falou, viu? Ei, que um cara deixou um pacote aí. Eu olhei, 2 pacotes, falei, 2 pacotes de pó branco. Falou, era o resíduo do cara. Eu nunca vi a cara do cara. O cara me descobriu, eu levei, tá fazendo análise para ver se dá para aproveitar esse resíduo. E assim fica. O grande lance também é fazer uma teia de colaborativa. Isso que precisa. Então, aí. Olha que engraçado, a gente não pode ter o modelo, agora a gente que eu falo os mais veaco, a gente não pode ter o modelo de olhar para o próprio umbigo. Nós precisamos ter o entendimento de desvaidecer. O meu polo, eu não converso com outro que senão vão olhar para o outro, eu não vou sair na capa da revista. Para com isso. Essa é uma coisa antiga que é difícil de quebrar um pouco, sabe? O pessoal tem muito necessidade de vaidade. Todo mundo é vaidoso. Eu gosto quando o aluno fala que eu dei aula boa. Mas eu não estou dando aula para receber elogio. Né? A que nem a Flávia falou, tem gente que sai do doutorado e quer abrir seu próprio negócio sem maturidade. Exatamente. Vai esquentar, vai trabalhar um pouco para os outros para ver como funciona, aí você volta.
Eu lembro bem, eu fui fazer doutorado, eu já era bem veiaco. Então, assim, o meu olhar no doutorado era outro, Sim. né? Não sei se eu fui muito prolixo, às vezes eu empolgo, me corta, viu, Dani? Eu, se fosse fazer faculdade hoje, eu faria com outros olhos, entendeu? Ah, não Com tenha outro dúvida. momento, com uma maturidade muito maior, né? Mas não, é perfeito isso daí. Às vezes eu acho que falta um pouco, não para as startups, para quem está também neste olhar para a startup, tirar um pouco. Todo mundo quer ganhar, vamos deixar de ser hipócrita, mas espera um pouquinho, eu não vou bloquear o outro em vez de trazer, eu não consigo entender isso aí não entra na minha cabeça. Eu acho que tem que ter uma coisa de ter. Esse é um pensamento que tem que ser disruptivo. Essa Sim. coisa do. E a Eu era, criei o meu. e Uhum. a era que nós vivemos hoje é justamente a era da generosidade, que uma estrela ela não vai mais brilhar sozinha. A gente tem que fazer parte de uma Nada, coisa. não tem mais sentido para mim isso aí. Mas é que nem você pensar na política, é a velha política. É um modelo arcaico de pensar de você fazer que você acha que você vai reter a informação. Tá, a fórmula Sei da já. é uma fórmula da Coca-Cola. Agora, a estratégia de marketing, entendeu? Uhum. Diversas outras informações, isso hoje os caras divulgam, compartilham, porque isso vira uma onda e um ciclo que você compartilha e o outro compartilha, todo mundo sai ganhando. Você falou um negócio importante. Quando eu faço algumas pesquisas, uma das atribuições, isso com autorização da empresa que eu fiz pesquisa, uma parte das informações que não são estratégicas, que Sim, eu, a gente combina de dar o retorno dessa informação para o pesquisado. Ele se sente participante, ele gosta de fornecer informação, porque ele vai ter o retorno, óbvio, tem lá, vamos lá, 100 perguntas, sei lá, 20 perguntas. Ó, essas 5 é estratégica para a gente, por isso que eu contratei você. Mas essas outras que a gente quis saber do mercado, mas não vai ter problema nenhum. Tem empresa que se conversa, que elas se encontram para é uma discutir forma de preço. incentivá-lo a participar de uma próxima pesquisa. Sim. Ele está tendo um feedback, Então, né? e a empresa gosta que a gente faça isso. Ela escolhe, óbvio, porque ela me contratou. Então é o que eu vou fazer. Parabéns. Mas ó, vamos dar o retorno dessas informações, porque é até interessante para eles entenderem. Porque ele fala assim: essa informação que eu estou te dando, eu vou ter retorno, vai, eu vou ter. Aí eu, obviamente, acabou, formatei, apresentei lá para o diretor de vendas, o CEO, sei lá, para quem eu tenho que apresentar, gestor de algum setor da empresa. Ó, agora essa aqui, Henrique, pode retornar para os entrevistados, porque é até bom para eles entenderem como está o mercado, para eles melhorarem o próprio negócio deles. Sim. Você O percebe Henrique como que faz a. coisa também que o pessoal confunde muito, né? A startup, né? Ele é um modelo de negócio embrionário, que quando o negócio evolui, ele passa Escalonar? a empresa, não é? Isso. Quando chega no. Assim, que ponto você está? Se o produto já é escalonável, né? Ele já pode ser produzido para virar um produto, ou um serviço, ou um aplicativo, o que for. Né? Do que for a startup. Essa startup, ela tem um. Exatamente. Tanto é que tem projeto aqui que o cara fica um ano sendo incubado, depois fala: meu amigo, obrigado, ou você traz para. Ou vem para a gente, ou vai voar. Né? Você Uhum. vai abrir seu próprio lugar, enfim, você sai dessa tutoria dos polos de incubadoras que falava antigamente, enfim. Mas é isso Normalmente, mesmo. qual é o caso de uma startup para ela ter essa, vamos chamar assim, a primeira etapa, a segunda etapa, até ela partir, tipo assim, ter um Entendi. polo. Não tem um modelo, existe o modelo dos lugares que recebem. Então, por exemplo, tem lugar que fala assim: ó, você vai ficar aqui com todo o nosso suporte, você vai ter o prédio, o computador, blá, 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 mentorias, cursos de gestão, né? Como administrar, porque às vezes o cara tem ideia, ele não sabe o que é um contador. Ele não sabe o que é um. Você percebe? Então Uhum. eles dão todo esse approach.
Se a ideia, às vezes esse lugar, por exemplo, tem polo aqui em Piracicaba, que ele pega coisas que tem relação com o negócio dele, mesmo o agro, que pode ser aproveitado. Às vezes não, mas aí quando ela está firme, ela sai. E ela pode depois virar um prestador de serviço para a empresa que tinha esse polo que, que a incubou, vamos dizer assim. Existe Exalquitec, o Pulse, o Parque Tecnológico, a Agtec Garage, né? Assim, enfim, tem vários polos que na minha opinião particular, eu acho que eles deviam ter mais convergência do que individualização. Eu acharia mais produtivo, mas aí já é outra questão, né? É uma visão minha particular que eu te falei. Tem empresa que já virou. Hoje aqui em Piracicaba, incubado, você tem uma ideia, esse número? Eu não tenho esse número agora. A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, né? Mas o número atualizado agora eu não tenho. Mas a gente tinha isso aí. Todo ano a gente faz um levantamento disso aí. A gente fez uma pesquisa que depois vai sair. Eu tenho uma informação que eu não posso passar, que é do parque. A gente fala do ecossistema de Piracicaba. Essa informação vai ser lançada. Então tem coisa. Não estou mocosando informação, não, mas é que assim, é uma coisa assim. Mas assim, o Pulse estão com as startups dele, o Parque Tecnológico que está abrindo, tinha uma startup que agora saiu dessa e já está lá no Parque Tecnológico com uma empresa já está começando a entrar num outro patamar. Tem vários. O Agtec Garage também, o Exalquitec também, que eu conversei com 2 essa semana, que está entrando na Exalquitec, um espaço lá para começar a desenvolver. Eu já dei ideia deles fazer teste com o produto, eu entrei com a parte técnica, nem era a minha parte, mas o cara, agora ele fica conversando comigo, vambora. Você não ganha com isso, não é essa a ideia. Eu tô como mentor, não é para. Se o cara for, depois a gente vai junto, vambora. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, perfeito. Henrique, o papo tá maravilhoso. Nossa, se ficar aqui, a gente fica horas conversando. Vamos marcar aí da gente. Eu não sei se eu atendi as suas expectativas, tá? Perfeito. Eu acho que, assim, a gente, em primeiro lugar, trazer esse esclarecimento sobre a pesquisa, a importância da pesquisa, a importância dos dados, o que você faz com eles, né? A pouca utilização, é um custo baixo, super importante para diferentes fases de uma empresa, seja no lançamento do produto, na manutenção de um produto, no compramento, entendeu? E aí a influência disso tudo nos negócios, nos resultados dos negócios e principalmente... Vou só colocar uma frase. Desculpa te interromper, só uma frase. Quando o cara vem me contratar, eu falo assim, ó, eu não quero fazer pesquisa para virar pacote para guardar na gaveta. Isso aí. Você entende? Para eu justificar o budget que eu tive que fazer uma pesquisa. Eu quero que a pesquisa dê resultado e aplicabilidade, né? Essa é a ideia. Senão não tem sentido. Eu ganhei, eu quero que o cara me procure de novo porque deu resultado para ele. Essa é a minha ideia. E não, o BI, olha, um monte de pacote. Eu já escutei de BI de empresa grande, só para finalizar, que assim, olha, estamos cansados de pesquisa que eu desconfio da informação. Tá? Só deixar essa pulga atrás da orelha. Você pode fazer isso para mim? O cara quer que eu comprove. Obrigado, Henrique. Vamos fazer mais um? Você percebe como funciona? Tá. Como todo segmento, você tem a picaretagem, né? Daquelas pesquisas que o cara faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a maquiagem, um PowerPoint bonito. Te entrega aquela maravilha, né? Mas isso aí, Henrique, considerações finais para a gente finalizar aqui. Não, primeiro eu agradeço você primeiramente, eu espero que tenha colaborado, acho que foi bacana. E continue fazendo esse trabalho, né? Eu acho bacana o que está fazendo com pessoas daqui da cidade. Eu acho que valorizar as pessoas daqui de dentro e começar a trabalhar as nossas inteligências e principalmente conectar. Eu falando com você, minha cabeça pirou aqui de um monte de coisa que eu pensei que você torceu. Depois de conversa. Não estou te vendendo nada, não é nesse sentido que eu estou te falando. É porque é uma curiosidade minha. Eu acho que o bom pesquisador ele tem que ter uma... Eu falo para os meus alunos, primeira coisa, sejam curiosos.
Uhum. Eu não vou dar fórmula para vocês. Lá na frente, vocês vão ter que ser gestores das coisas, tem que tomar decisão, tem que entender, interpretar para tomar decisão. Não é apertador, não desmerecendo. Vocês não estão fazendo graduação para ser apertador de parafuso, pelo amor de Deus. Tem que desmerecer o apertador de parafuso. Você entendeu? É usar cérebro. Tá? É isso aí. Essa é a minha posição. Tá? Agradeço Perfeito. você, agradeço a FATEP pela gentileza, né, da aula. Eu acho que foi fantástico. Vou mandar Alô? para você o link, tá? Para você. Legal. Oi. Voltou? Não, é só falar que Me ouve? ele era pequenininho, tô te ouvindo, ele era pequenininho aqui na foto aqui atrás, o seu xará, que você é um dos, ele sabe disso, eu já te falei muitas vezes, quando eu fui dar nome para o meu filho, eu lembrei dos Daniéis que eu conhecia, falei, beleza, vai chamar Daniel. E o meu filho menor chama Henrique, entendeu? Então, agradeço, legal, que bom, valeu. Henrique, super obrigado. Até a próxima. Com certeza. Agradeço. Temos aí uma próxima aí. E espero que o pessoal tenha gostado também. Podem comentar, podem aí. Eu acho que é um bate-papo de reflexão para iniciar algumas discussões que nós Perfeito. precisamos. Então, assim, é uma provocação. É um bate-papo de provocação. Tá bom? Ótimo. Obrigado a você, bom. obrigado a Fatec. Eu que agradeço, valeu. Fazer parte aí do horário de aula. Tá bom? Maravilha. Também que eu puder ajudar, por favor, fico à disposição. Vamos conversar depois daquelas coisas que já batemos um papo à tarde aí, tá bom? Legal. Dani, obrigado. Eu não sei nem como funciona o desligar aqui. Minha primeira live, olha só. Que bom, tá vendo? É tranquilo. Forte abraço. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.